Desce fazendo ele sobe taxando mandou R$5. Desce duvidando sobe acreditando mandou R$5. Desce estampando e sobe chorando mandou R$5. Desce o real e sobe Bitcoin mando R$5. Desce estreando e sobe queimando mandou R$5. Desce comprando Bitcoin e sobe morando na rua mandou R$5. João senta concentrado na faca Tramontina mandou R$5. Senta no câmbio do Ford Fusion talvez mandou R$5,01. Xandão, estou pegando uma casada, boa demais. O marido dela faz lives à tarde e aí fico monitorando pelo celular quando ele vai acabar as lives ou ir embora, eu fazendo certo? Salve Super, vamos marcar um encontro com todos os seus seguidores. Aí a gente dá umas voltas na nossa BMW e fazemos uma festa na nossa casa também. Deixa quieto,